O Wilker Leão, nosso parceiro de trincheira, pode ser preso a qualquer momento. Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar todo esse absurdo que está acontecendo. Já vai deixando teu like, compartilhando esse vídeo, deixa teu comentário no que você acha dessa situação. Merece ser preso por simplesmente questionar os professores? Deixa aqui nos comentários. André, só para contexto, na primeira aula não há menção alguma a plano de ensino, a história da África, a qualquer contexto que seja acadêmico. Toda a discussão é em relação ao momento inicial. Ele se apresenta, cumprimenta alguns alunos, diz que a matéria vai ser história da África, aí ele bate o olho em mim, que sento na frente, próximo dele. Aí ele fala, você é o aluno que grava as disciplinas? Isso não é tão agressivo, você não vai assistir depois. Aí eu digo, sim, sou eu. E aí ele pode parar imediatamente. Eu disse, com base em que legislação, professor? Porque a gravação... Né? Só esclarecendo aqui para o senhor que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garante ao professor proibir a gravação de aula. Só esclarecendo para o senhor. Mas ele, na segunda aula, ele então mencionou que não gostaria que as aulas fossem gravadas, é isso? Só para esclarecer esse primeiro ponto, que a senhora faz uma menção à Lei de Diretrizes e Bases, qual seria o artigo que diz que é proibido? Liberdade de cátedra. Tá, mas é só com base nisso, o professor esclareceu ao senhor que não gostaria que gravasse as aulas? A gente vai seguir, mas a liberdade de cátedra é completamente distinta de uma proibição de uma gravação de imagem. Sim, mas é porque a senhora menciona uma disposição legal que não tem a ver com isso. Não estou aqui para discutir. Pessoal, não vai ser vários cortes da fala dele com a juíza para ficar algo massivo, um vídeo muito massivo. Vai ser a minha opinião em relação a isso. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que não faz o mínimo sentido você ir para a sala de aula, questionar o professor, se filmando e você ser condenado por isso. A gente sabe que simplesmente é por conta do sistema que você está vivendo, que não pode sequer gravar ou perguntar, questionar sobre principalmente pautas ideológicas. Isso aí é um baita de um vespeiro, que é mexer com essa galera de sindicato. A maioria desses professores são ligados sim a essas organizações e instituições que são de esquerda, obviamente. Existem professores, principalmente nas universidades federais, que são de direita? Existem, mas são a minoria da minoria. Não tem voz sequer para poder, enfim, dar uma aula referente a algum assunto interessante, por exemplo, sobre a história do capitalismo em uma matéria de história. Isso você não vai ver dentro da Universidade Federal. Mas dentro da Universidade Federal você vai ver professores politizando os alunos que acabaram de sair do ensino médio, muitas vezes. Alunos que não têm nem um entendimento político apurado ou não têm nem um estudo sobre a política e vão chegar na faculdade, na universidade, vão escutar que Fidel Castro, Che Guevara e Karl Marx eram boas pessoas e vão acabar acreditando. E esse trabalho, principalmente de questionar professores, demonstrar que a universidade pública brasileira ela é defasada, ela tem militantes, sim, muitos militantes, ao invés de professores, não são todos, que fique bem claro, mas a maioria é militante ao invés de ser professor, ao invés de se preocupar em dar aula. E aí nessa questão toda a gente vai acabar vendo que politizou todo esse caso. O Wilker provavelmente aí, né, sendo condenado em primeira instância, aí pode recorrer tudo mais, mas caso seja condenado em todas as instâncias, seja negado o recurso, enfim, ele pode ser preso, inclusive, por conta disso. Olha que loucura, olha que doideira. Mas acabou politizando, como falei, né? E vai ter muito youtuber, principalmente. A gente sabe quem vai falar que bem feito, tomara que seja preso mesmo, mas não vê a intenção sobre o assunto e também sobre a liberdade de expressão. Você não pode simplesmente falar. Quer ouvir uma coisa? Eu, como um conservador que sou de direita, sou conservador, eu sou contra o fato que aconteceu com o Jones Manuel, por exemplo, que é comunista e que teve as suas redes sociais derrubadas. Eu sou totalmente contra. Ele tem o direito de falar a besteira que ele quiser, sem atacar a moral ou a ética de alguém. Ele pode falar o que ele quiser, pode continuar falando as besteiras que ele fala. Ele tem o direito disso, porque a gente vive em um país democrático, onde tem liberdade de expressão. Então, o comunista de iPhone, da rede social, ele pode falar as besteiras que ele quer em qualquer lugar. Agora, uma pessoa que quer simplesmente entender o que está acontecendo dentro das universidades, do ambiente público, um ambiente público, onde se tem muito mais militante do que professor, quando você questiona, você é condenado. Você pode sofrer uma multa, ou você pode sofrer perseguição,
Ou muito dificilmente você vai ter o seu TCC aprovado numa banca onde os professores não vão com sua cara. Isso é óbvio, né? A gente vive em um país, em um sistema muito complicado, porque não é sobre o que se fala, mas é sobre quem está falando. Então, dependendo da pessoa que está falando, você pode falar a atrocidade que você quiser. Vocês viram a última fala que o Lula disse aí? A respeito do homem negro, Banguela, que não tinha dente? Pois é. Sabe o que a imprensa falou a respeito? Nada. É exatamente isso. Não é sobre o que estão falando, mas é sobre quem fala. E nas redes sociais não é diferente. Nas redes sociais aqui no YouTube principalmente. Mas a gente tem que entender que tem uma vida fora dessa tela aqui. Hoje, muito mais fácil questionar porque tem rede social. Mas imagina quantos e quantos anos as pessoas não foram incentivadas por ideologias, incentivadas pelo socialismo, pelo marxismo, por vários professores, não são todos, existem bons professores, professores éticos, professores que realmente estão lá para dar aula, mas existem os militantes que estão lá para levar os alunos ao lado da esquerda, ao lado do marxismo, ao lado do socialismo. Quantos anos sem essas redes sociais aqui para poder fazer a denúncia, para poder denunciar esse fato? Não é sobre o Wilker Leão, não é sobre Lucas Thomas, não é sobre a política da direita versus a esquerda, é simplesmente o fato de você ser punido, que podendo até ser preso simplesmente por atos totalmente comuns, atos de você questionar professores dentro de sala de aula, se gravando inclusive, e querendo entender por que as ideologias estão, as tais ideologias estão sendo ditas dentro da sala de aula. A sala de aula foi feita para dar aula, a sala de aula não foi feita para você colocar nada na cabeça do aluno, nem de direita nem de esquerda. A sala de aula é um lugar plural, de debate de ideias, e hoje as crianças no ensino médio, no ensino básico, não estão tendo mais medo de dizer que apoiam o lado A, o lado B, e nas universidades também não. Mesmo com toda essa perseguição, existe muitas pessoas de direita e conservadoras nas universidades federais. Então, se você é uma pessoa de direita, estuda em Universidade Federal, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E de qual lugar que você está falando? Aqui em Brasília, na UNB, a gente tem uma máquina da extrema esquerda, não digo nem da esquerda, mas da extrema esquerda, comunista mesmo, que está pronta para poder defender e atacar, defender os seus professores militantes, comprovadamente militantes, inclusive a reitora da UNB, hoje é filiada ao PT, quem diria, né? Estão dispostos a defender a sua galera, a sua patota, estão dispostos a atacar, inclusive a acabar com as pessoas que são opositoras, se preciso for. Isso é um completo absurdo. Então esse é um vídeo para você entender que o Wilker Leão está sendo condenado, pode ficar preso sim, caso passe todas as instâncias, não caiba mais recurso, ele pode sofrer inclusive a multa, né, que já passa aí, salvo engano, de R$30 mil, né, pelo que a gente tinha conversado a respeito, né, a respeito que eu tinha perguntado para ele, mas assim, valor de multa, mais prisão, tudo isso porque você simplesmente questionou os professores. Se isso não for um absurdo, eu não sei mais o que é. Mas, de novo, já explico para vocês, já deixo claro para vocês, não é sobre o que estão falando, mas sobre quem está falando. O presidente da República, ele pode falar o que ele quiser, esse que nós temos hoje, porque ele tem principalmente o apoio da grande mídia e da massa alternativa das redes sociais. Por isso que você não vai ver ninguém falando sobre os absurdos que ele fala. Mas é isso, pessoal. Se você entendeu mais ou menos a ideia, né, desse vídeo, que é explicar para vocês o que está acontecendo, que é sim um companheiro aí, um amigo de trincheira que está sendo, pode ser até preso, né, que está sendo condenado por um absurdo, por simplesmente estar dentro da sala de aula, dentro da universidade, questionando aquilo que é questionável. Enquanto muitos criminosos estão por aí, né, fazendo todos os crimes, eu não vou nem falar para o YouTube não derrubar o vídeo, mas vários crimes que acabam não tendo pena nenhuma, ou quando são presos eles saem rapidamente. Isso é o Brasil que a gente está vivendo. É simplesmente um Brasil que não dá para entender.